2022, Monza, o holandês Nick de Vries está substituindo Alex Albon e está dando vida ao mundo, marcando o nono na estreia. A Williams, que parecia alérgica a marcar pontos e impressionar a todos, que carregavam gelo sobre ele, foi nomeado piloto do dia. Ele chamou a atenção das pessoas de cima a baixo do paddock, não menos do Helmut Marko, o chefe do programa de desenvolvimento de pilotos rebeldes. Ele tinha uma vaga para 2023, com seu aparente desdém por contratar seus próprios pilotos, contratou Nick para dirigir para a escuderia AlphaTauri na próxima temporada. Foi um momento de euforia e parecia muito tempo. Ele estava em uma academia de Fórmula 1 ou em um carro de Fórmula 1 real, mas agora ele, na verdade, está correndo em tempo integral. Finalmente, depois de todos esses anos, parece que o destino chegou e as coisas com certeza só podem melhorar. Pela primeira vez em apenas 10 meses, Nick de Vries deixou de ser uma mercadoria e as palavras na boca de todos para uma das maiores apreensões da história da Fórmula 1. Ele foi demitido em 10 corridas. Alguns dizem que não foi merecido, outros dizem que foi. Alguns dizem que ele não teve tempo suficiente, outros, no entanto, dizem que é apenas parte do jogo, mas na superfície das coisas, isso pode parecer rançoso como o inferno. Há mais nisso do que aparenta, algo que provavelmente tem ramificações mais amplas para todo o programa Rebel. Então, quais são elas? O que podemos esperar disso e realmente, o que de fato aconteceu com o Nick de Vries? Então, vamos fazer uma breve revisão de seu menos de meio ano no AlphaTauri e apenas manter uma nota mental de tudo isso e sobre se sua morte inevitável foi ou não necessariamente vir. Então, entrando na temporada, sabia-se que o congelamento estaria atingindo a unidade não tão competitiva da AlphaTauri. O que não sabíamos era o quão não competitivos eles seriam. Algumas equipes gostam de usar cores retro para comemorar suas histórias. Este ano, para a AlphaTauri, a grade estava muito perto de realmente ser, mas para de Vries, desde que ele pudesse ouvir seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda, então isso é tudo o que ele poderia fazer. E sob o olhar atento de Marko. Primeira corrida para a equipe na abertura da temporada no Bahrein não foi a melhor das largadas. Classificando-se quase 8 décimos mais lento que seus companheiros de equipe terminando atrás dele na corrida, na verdade ele foi mais lento que ele durante todo o fim de semana e o desempenho geral pode ser melhor descrito como nada assombroso. A segunda rodada na Arábia Saudita deu esperança de que talvez ele se recupere em breve. Sim, ele se classificou atrás de Tsunoda novamente, mas desta vez ele estava a apenas algumas tendas de distância, impressionante também, dada a sua unidade de energia. Durante a terceira sessão de treinos, girar e qualificar não o fez parecer $1 milhão e ele ficar atrás de Yuki nos pitstops o jogou ainda mais abaixo na ordem e depois disso lutou para manter a posição na pista. Então, mais uma vez, ele terminou atrás de Yuki sabendo dos pontos. A próxima corrida em Melbourne ostentava alguns retornos potencialmente bons. Ele chegou ao Q2 pela primeira vez naquele ano e estava correndo mais perto do ritmo de seu companheiro de equipe, mas durante a corrida, ele lutou novamente contra os danos. No início da corrida, afetou o desempenho do carro e quando a oportunidade acenou com a queda do avião leve 56, ele foi usado na caixa de areia por um americano deliberadamente obtuso. Ainda assim, pelo menos não foi culpa dele o acidente na corrida seguinte na volta que foi 2 vezes de fato e em Miami ele atirou nas costas de Lando Norris na primeira volta. O lado positivo daquele fim de semana sendo que finalmente ele havia derrotado Yuki na qualificação. Mônaco foi um caso relativamente morno, nada ruim, mas nada surpreendente também. E agora começaram a circular rumores de que Marko estava desenvolvendo remorso do comprador em de Vries. Com certeza, ele teve um pouco de desempenho na Espanha nessa qualificação Yuki novamente, mas ele gastou 110 milhões de vezes e depois foi dizimado por Yuki na corrida. Em Montreal ele foi mais lento que Yuki novamente na corrida, ele conduziu Kevin Magnussen no escape road enquanto os dois motoristas trocavam histórias sobre como seus respectivos tesoureiros agora queriam matar um ao outro. A pressão aumentava com alguns jornalistas dizendo que o congelamento precisaria de um milagre para manter seu assento pelo restante do ano. Como ele respondeu a esses rumores? Última qualificação na Áustria, eu não chamaria isso de ideal. Com certeza, ele finalizou uma rebatida de seu companheiro de equipe naquela corrida, mas aqueles que assistiram à corrida não tiveram nenhuma ilusão sobre quem foi o mais rápido dos dois pilotos naquele fim de semana. Onde eles se classificaram, no final era puramente circunstancial. A temporada europeia estava bem encaminhada, e era esperado que,
Com todas essas pistas conhecidas por ele muito bem em experiência anterior em testes na Fórmula 1, De Vries começaria a fazer boas honras. Mas simplesmente não estava acontecendo. Por agora, as pessoas estavam olhando para Liam Lawson, e por um bom motivo. Agora que ele estava em um campeonato com confiabilidade, não era o negócio e termina onde você termina. Ele estava provando seu valor no super competitivo e extremamente incrível campeonato de Fórmula 1 no Japão. Na corrida de abertura em Fuji, ele se tornou o primeiro estreante a vencer na estreia desde Mark Shiro em 1978. Ele venceu novamente uma autópole e uma corrida que quase ninguém conseguia acreditar. Ainda não tenho ideia de como ele venceu aquela corrida. Ele nem mesmo segurou aqueles em trajes novos, ele simplesmente foi embora. Agora, estou exagerando com base em seu passaporte, talvez, mas todos que estavam assistindo seu progresso no Japão ficaram surpresos e aparentemente excederam as expectativas estabelecidas diante dele pelo Red Bull Academia. Ou praticamente chorando por seu nascimento na Fórmula 1, e com o Will Malvasa sendo extremamente rápido e a Fórmula 2. Alex Polo fazendo todo mundo parecer uma piada na IndyCar e uma riqueza de outros juniores rebeldes abrindo caminho nas fileiras, isso colocou uma quantidade insana de pressão sobre Nick De Vries. Sua busca para melhorar sua posição na 10ª rodada em Silverstone não estava ajudando. O usuário AlphaTauri de alguma forma se tornou mais lento do que no início da temporada, mas ele ainda tinha um companheiro de equipe para competir contra, então ele não parecia $1 milhão quando estava meio segundo atrás na qualificação durante o fim de semana. Marco estava fazendo comentários sarcásticos sobre o congelamento através da mídia. Eles também mencionaram como estavam monitorando de perto o desempenho de Daniel Ricciardo na eliminatória. Após o término da semana, parecia que, apesar do ultimato estabelecido para o congelamento, o Sr. Sit do paddock de Fórmula 1 já havia se decidido. De Vries sentiu que teve uma corrida decente, apesar de um problema não revelado com o carro no final. Ele pessoalmente sentiu que seu desempenho foi decente. Apenas alguns dias depois que os rumores da corrida começaram a correr desenfreados, então Nick realmente perdeu seu assento. Normalmente, quando há tanta fumaça, há fogo, e com certeza, apenas algumas horas depois, o centavo caiu, ou melhor, ele caiu. Depois de apenas 10 corridas, Nick De Vries deixou de ser um dos pilotos mais elogiados do mundo para um dos maiores fracassos da história da Fórmula 1. Tanto prometido em torno dele no início da temporada, e agora sua carreira na F1 acabou antes que realmente tivesse a chance de começar, conhecendo a essência básica de seu desempenho nessas 10 corridas. Mesmo se você tiver alguém como Nick De Vries, as pulgas, que chega com 1 milhão de anos de Fórmula Júnior experiência de corrida, que ele fez 1 milhão de milhas de teste em F1 Machinery, como ele fez um monte de hype gerado por um bom desempenho contra um canadense anêmico, como ele fez 10 corridas não é tempo suficiente. Se ele fosse descartado no final do ano após uma temporada de resultados ruins, isso é uma coisa e, honestamente, ele provavelmente não iria melhorar para o nível que eles queriam de qualquer maneira. Mas eles nem mesmo estenderam a cortesia de esperar até as férias de verão antes de dar a ele o chute. Erros, bem como o baixo desempenho na pista e no simulador, foram suficientes para deixar Marco com medo. E, em seguida, quando Ricciardo aparentemente se saiu muito bem no teste de pneus poucos dias depois, foi o suficiente para o austríaco pegar o telefone e demitir o holandês enquanto o teste ainda estava acontecendo. Deve ser definido. E agora é aqui que vou falar um pouco sobre o Helmut Marko, porque sim, ele teve uma boa carreira no automobilismo que inclui vencer as 24 horas de Le Mans. O que quer que pensemos dele, ele realizou mais como piloto do que a maioria de nós jamais esperaria fazer, e ele fez um bom trabalho gerenciando talentos fantásticos como Karl Wendlinger e Gerhard Berger. E não nos esqueçamos disso, sob sua supervisão, a Red Bull promoveu nomes como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e a equipe de Carlos Sainz e Max Verstappen em 2015, mas quero colocar muita ênfase nesta sequência particular de eventos, porque houve um cluster completo, que ele contratou um piloto baseado em uma performance única em 2022, sabendo que seu júnior está pronto para a Fórmula 1. Sim, com certeza, Liam Lawson e o Malvaso não estavam prontos para a Fórmula 1, certo, mas você entende quando olha para os comentários dele. Ele disse que ele baseia opiniões em seus pilotos com base em seus vídeos da Wikipédia. Nessa base, eu sei que conheço alguns youtubers de F1 que Vries poucas semanas depois de seu mandato em AlphaTauri, 5 ou 6 rodadas. Já havia conversas sobre substituí-lo, alguns nomes foram lançados, mas parecia ser quem iria falar na cidade naquela semana em particular,
quando Colton Herta estava exibindo o balde de talento natural que ele tinha, Marco ficou arrepiado e pensou, mas talvez ele devesse procurar o assento no AlphaTauri. E então, quando Alex Palou começou a ganhar corridas na IndyCar, Marco gostou e proclamou que talvez ele devesse ser destinado ao traje AlphaTauri. Sim, claro, mas ei, vamos esquecer a última vez que Marco contratou um motorista da IndyCar. Os motoristas de todo o mundo lamentaram o quão injusto isso foi, alguns até questionaram o processo de contratação dos motoristas, como o que isso diz sobre eles quando todos os pilotos desmoronam sob pressão e saem do jogo poucos meses após o início da campanha. A reciclagem constante dos drivers em todo o sistema, todos aqueles experimentos fracassados e afins e detritos, parece ser mais um discurso na roda a esse respeito. Substituído por um ex-Rebel Júnior não é a primeira vez que Marco faz isso, e agora ele está aplicando pressão em Yuki Tsunoda, mas Yuki não é um motorista que deveria estar realmente preocupado. Ele sabe o quão bom ele é, ele sabe que pode ganhar corridas, então ele espera estar em um carro com o qual ele pode ganhar corridas. Agora ele não vai conseguir isso com o AlphaTauri, a menos que esteja em Monza e Garba mostre uma maldição no resto do campo. Mas e se este não for o fim do jogo para ele? E se for uma avaliação dele e de Pérez? Eles poderiam estar vendo se Ricciardo ainda tem uma espécie de teste, especialmente se Checo mantiver seu hábito de ser eliminado no primeiro trimestre em um carro desenhado por Adrian Newey. Pensando bem, conheço alguém que recrutou de uma maneira muito semelhante. Há apenas uma vaga aberta agora, então vamos tentar. Então, para resumir, eles demitiram um motorista que eles sentiram que teve um desempenho inferior a apenas 10 corridas em sua carreira em tempo integral. Eles contrataram um piloto que teve um péssimo 2022 para ocupar seu lugar. Ele está lá para ajudar a desenvolver o carro, mas também teoricamente eles estão em avaliação para ver se ele ainda tem ou não. Ele seria capaz de substituir Sérgio Pérez na equipe Red Bull, mas pode nem ser no próximo ano. Pode ser 2025 e nessa época os planos podem mudar, afinal Marco tem o temperamento de um gato no banho o tempo todo. Ele ainda está pressionando Yuki Tsunoda e afirmando publicamente que não sente que nenhum dos Red Bull Juniors que ele está orientando é bom o suficiente. Para os talentos da Fórmula 1 sendo massacrados da esquerda para a direita e no centro e o tempo todo ele está agindo confuso sempre que um de suas reações instintivas não compensa para ele. Talvez, Marco, se você realmente quer demitir alguém por baixo desempenho, olhe no espelho. Obrigado por assistir este vídeo, e até o próximo.